Eu sou a Fabíola, sou professora do curso de Panificação e Confeitaria do Instituto Federal de Santa Catarina e hoje nós vamos trabalhar com as massas cremosas ou massas amanteigadas. E dessas massas amanteigadas, nós temos algumas características importantes a descrever com relação a essas massas. Primeiro, são massas que possuem alto teor de gordura. Segundo, que o método utilizado para essas massas é sempre o método cremagem. Então, nós iniciamos o processo batendo a manteiga com o açúcar, a manteiga a temperatura ambiente em ponto de pomada com açúcar, até formar um creme. E em seguida, nós começamos a incorporar as gemas uma a uma. Então, esse processo inicial é bem importante. As massas amanteigadas iniciam-se por esse processo. E, além desse processo, nós também podemos caracterizar essas massas como massas pesadas, massas densas. São massas que geralmente acontece de racharem ao forno. No momento final de cocção, nós percebemos que as massas ficam com rachaduras na superfície. E além de todas essas características relacionadas à textura da massa, nós também não podemos deixar de falar que essa é uma massa que precisa de um fermento químico, porque é uma massa que não tem uma expansão comparada ao que a gente já trabalhou, por exemplo, com massas aeradas, que expandem facilmente. E por esse motivo nós utilizamos uma quantidade ao término da preparação. Diante dessa fermentação, nós podemos utilizar um fermento químico ou um bicarbonato de sódio, ou também a junção do fermento químico com o bicarbonato de sódio. Como essa massa é uma massa extremamente rica, ela recebe uma quantidade, uma porcentagem de manteiga extremamente elevada, e de açúcar também, é uma massa muito macia, muito saborosa e muito úmida, por tratar de ingredientes que nos trazem essas características. E falando um pouquinho do método, o método de preparo dessas massas, nós podemos optar pelo método direto ou um método tradicional, onde nós incorporamos os ovos inteiros a essa preparação, ou o método modificado, onde nós acrescentamos as gemas no início do processo e as claras batidas no final do processo. Então, essas massas, elas têm características um pouco diferentes pelo fato de receberem ingredientes mais densos. Por exemplo, a massa do bolo inglês, geralmente nós utilizamos o método direto, o método tradicional. Não recebe nenhum ingrediente de tanto peso. Para as massas, por exemplo, o bolo mármore, que recebe um coco ralado, o cacau em pó, são misturas que têm uma densidade um pouco diferente. E, por esse motivo, nós precisamos incorporar as claras batidas no final, para que nós tenhamos um pouco mais de aeração a essa preparação. Não quer dizer que essa massa vai ser considerada uma massa aerada e uma massa mais leve, ela vai ficar com a mesma textura da massa manteigada. Só a característica é que nós acabamos de incorporar ingredientes com uma densidade diferente. Então, nós precisamos equilibrar, a densidade da massa por inteiro. E agora nós vamos começar a preparação de uma massa amanteigada.